Quando você não paga pelo produto, o produto é você. Mas é de uma ganância enorme fazer você pagar por um produto para ver uma propaganda, para ver um ad. Então nem essa frase que eu falei funciona mais. Você é o produto e você tem que pagar para ver uma propaganda. De xereca. É muito engraçado você parar pra pensar que você tem que pagar uma assinatura para ver o marketing. O marketing! Aonde a indústria tá indo? Está por vir. E pasmo, a Rockstar agora conseguiu monetizar trailers, porque o novo trailer do GTA, o primeiro trailer que vai potencialmente mostrar gameplay, será um trailer em tese pago. Isso aqui é completamente desnecessário, isso aqui é um completo absurdo. Os caras estão basicamente te cobrando por uma propaganda. Oi, otário, pague para ver a nossa propaganda. Oi, imbecil, pague para ver o nosso novo trailer do nosso novo produto, que você já pagou potencialmente muito caro na pré-venda que a gente fez ali semanas atrás e que não mostramos porra nenhuma para vocês antes mesmo da gente iniciar a venda desse produto. E galera, dia 27 de agosto, literalmente daqui a alguns dias, a Rockstar e a Netflix vão fazer algo nunca feito antes: revelar em primeira mão pro mundo inteiro um olhar estendido do GTA 6. Tá, Sam, mas o que esse olhar estendido significa? Tá, rapaziada, tá aí a dúvida que quase ninguém sabe o que significa. Vai ser gameplay, vai ser documentário, ou quem sabe até mesmo uma série original, produzida em parceria entre a Netflix e a Rockstar Games? Ou será que é algo muito maior, que até mesmo a comunidade de fãs mais malucos ainda não conseguiu processar? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunny Play aqui outra vez e galera, essa decisão da Rockstar Games em lançar o olhar estendido do GTA 6 junto com a Netflix não é pura coincidência. Muito menos uma decisão aleatória, feita em alguns minutos. E o motivo por trás dessa jogada estratégica é a prova cabal de que o GTA 6 não vai ser apenas o game mais revolucionário da indústria. E olha, tem pessoas que já viram o gameplay do GTA 6 e que inclusive já teria revelado essas informações um mês antes desse anúncio, já previa que o interesse maior da Rockstar Games vai muito além do público raiz dos jogos. O game vem sendo desenvolvido com um objetivo muito maior. E o que vai acontecer nesse evento do dia 27 com Netflix pode estar prestes a revelar exatamente isso. E ó, se você curtiu a surpresa que a Netflix tá preparando junto com a Rockstar Games, você vai gostar do que eu vou falar aqui. Porque se você curte a euforia ao descobrir um segredo, ou até mesmo de conseguir uma surpresa, como naquelas máquinas icônicas do shopping, com certeza você vai curtir a box da Jora, a nossa parceira aqui do canal. Isso porque lá você pode garantir a sua surpresa, igual nas máquinas do shopping, mas sem nem precisar sair de casa. Basicamente você vai escolher uma caixa, e em toda abertura você vai receber um prêmio. E ó, o grande diferencial da box da Jora é que se em alguma das aberturas não vier um prêmio físico, eles vão te devolver o dinheiro desse lance. O que eu achei bem seguro e só mostra que eles estão comprometidos em te entregar a melhor experiência. E ó, fica tranquilo que eles são verificados no Reclame Aqui, ou seja, se acontecer qualquer problema, vai ser resolvido, tá? Fique em paz. Aliás, já são mais de 34 mil envios realizados. E vale lembrar que eles estão sorteando um PlayStation 5. E o sorteio vai rolar no dia 11 de dezembro. E para participar é muito fácil. Só seguir o perfil da box da Jor lá no Instagram e criar sua conta no site oficial. Só não esquece de no dia 11 de dezembro teu Instagram tá aberto para eles conferirem se você tá seguindo. E criando a sua conta agora mesmo, utilizando o link do canal Sunny Play, você vai ganhar R$5 de saldo para conhecer o serviço do site. Mas aí tá esperando o que, meu amigo? Acesse o link aqui na descrição ou no comentário fixado, garanta os seus R$5 de saldo para começar e participa do sorteio do PlayStation 5 seguindo lá no Instagram. E já comenta aqui embaixo que presente que você gostaria de ver aí na box da Jor. Comenta aí que quem sabe não vira realidade. Vejo você lá. Mas olha, antes da gente entender melhor essa história, primeiro a gente tem que entender todo o contexto por trás disso. A Netflix anunciou essa parceria junto a todos os seus perfis globais da Netflix nas suas redes sociais, tanto dos Estados Unidos, Brasil, Europa, Ásia e muito mais. Todos eles postaram a mesma notícia ao mesmo tempo nas suas redes sociais. Olha, isso aí não é uma simples coincidência, tá? Um anúncio desse tamanho, a sensação que traz é que isso é muito mais do que uma coordenação corporativa. E tem mais, tá? Se você entrar no Netflix, você
você vai ver que eles não categorizam esse lançamento como apenas um trailer de um jogo. Eles de fato colocaram como se fosse um filme, uma série ou até mesmo um documentário. Tá logo na aba de destaque do site, em estreias que valem a pena, literalmente no catálogo do Netflix, o que é no mínimo surpreendente, né? Quem imaginaria um dia ver o GTA 6 no Netflix, rapaziada? E seja lá o que vem por aí, se vai ser uma transmissão ao vivo, como aconteceu o evento lá da luta do Mike Tyson, ou se será um lançamento de um episódio, seja lá como for, esse evento vai acontecer no dia 27 de agosto, às 3 horas do Eastern Time, que seria exatamente às 4 horas da tarde aqui no Brasil. E depois vai estar disponível no canal oficial da Rockstar Games no YouTube, no seu site oficial e obviamente em toda a internet, a partir das 10 horas da noite aqui no Brasil. E foi aí que começou a grande polêmica com toda essa situação, porque esse anúncio dividiu a comunidade. Muitos fãs ficaram impressionados. Pô, o GTA 6 vai lançar uma parada com Netflix. Isso por si só já é impressionante. Ainda mais levando em consideração que tá todo mundo esperando o próximo trailer do jogo. Já fazem mais de 460 dias desde o lançamento do trailer 2. E esperar que possa haver algo melhor ainda do que um trailer é muito animador. Ainda mais feito com a qualidade das produções do Netflix, que foi isso que deu a entender. Só que tem a outra galera também que levou isso daí como um balde de água fria, tá? Porque muitas pessoas estão vendo esse anúncio como, na verdade, um paywall pro trailer novo. Ou seja, eles estariam usando a Netflix pra monetizar esse novo trailer e meio que fazer você que é fã do GTA ser forçado a fazer assinatura no site. Como se a Rockstar Games estivesse indo contra tudo aquilo que ela pregou durante os últimos anos. A sátira ao mundo corporativo, ao capitalismo, e agora estaria se rendendo a tudo aquilo que ela sempre criticou. Mas vamos ser bem sinceros, a Netflix tem a oportunidade de fazer um lançamento junto com a Rockstar Games, duas gigantes aí de produção audiovisual, cada uma na sua respectiva área, empresas que são bilionárias, que têm uma grana absurda e que tem também uma influência muito grande aí na cultura pop, no mercado audiovisual no geral. Então eles têm a oportunidade de fazer uma colaboração junto e vão simplesmente lançar um trailer básico que eles poderiam lançar no YouTube ou qualquer outra plataforma. Eu acho que não faria muito sentido. Se isso realmente acontecer, primeiro que eu vou me surpreender e segundo que eu vou ficar muito decepcionado como fã. Mas olha, na minha visão, eles têm uma oportunidade incrível de fazer algo revolucionário, de realmente entregar muito mais do que a expectativa dos fãs. Sem mencionar o fato de que toda essa operação deve ter um custo absurdo. Segundo algumas análises do mercado financeiro, essa operação pode ter superado os 100 milhões de dólares. O que vamos combinar? Não é dinheirinho de pinga. E olha, em países como o Brasil, eu não tenho dúvidas que essa campanha vai arrecadar muitas assinaturas pro Netflix. Mas olha, em países de primeiro mundo, eu não tenho dúvida que a grande parcela que vai assistir esse lançamento já são assinantes do Netflix. Aliás, eles têm mais de 200 milhões de assinantes, o que é um público muito relevante e que, sem dúvidas, é o público-alvo em que a Rockstar Games quer atingir. Só que aí que entra uma figura, no mínimo inusitada, mas que é bem relevante na comunidade do GTA, o Hip Hop Gamer. Você já ouviu falar desse cara aí? Pois é, pra quem acompanha o canal Sunny Play já conhece ele. Isso porque ele já fez algumas declarações a respeito do GTA 6 no passado. E algumas dessas declarações que ele deram lá em abril de 2026 estão começando a se conectar com essa situação que tá rolando agora. Isso porque, em uma entrevista que ele teria dado ao portal PC Gamer, ele revela que teria participado de alguns eventos com a Rockstar Games, no qual ele teve acesso a imagens do game. Alright, I'm gonna tell you something right now. I'm only doing this for you. Like you know, say, cause this is my brother. I'm gonna give you a small exclusive, right? There's a special side mission with a major rapper that left CM Punk bloody by accident. E agora, em julho de 2026, ele participou em uma entrevista em um podcast chamado Brands in Play, meu xará aí do YouTube. E nessa ocasião, ele já teria dado novas declarações que uniam com o que ele já tinha falado em abril, inclusive com a Netflix, o que deu a entender que esse evento que ele teria participado ali com a Rockstar Games foi um evento da Netflix Games. Grand Theft Auto 6 wasn't just made for games. Like, it was actually made for the film and television market, like industry. So I'll give you an example of what I mean. Imagine launching a movie campaign inside of Grand Theft Auto 6
and everything is changed like that. E olha, não para por aí, tá? Porque as declarações dele foram bem incisivas. E comparando com o que ele falou no passado, a linha que ele vem seguindo é basicamente a mesma. O que mostra que ele vem insistindo nesse assunto, como alguém que realmente tá convicto do que tá falando. Primeiro que ele fala, né, que o GTA não vai ser só um game, vai ser super imersivo, revolucionário e até com gameplays inovadoras. O que basicamente qualquer pessoa poderia falar ou até mesmo inventar. Agora, a parte mais interessante é quando ele fala sobre o UGC, que é o User Generated Content, ou conteúdo criado pelo usuário, que é um sistema de game que já vem sendo adotado por muitos estúdios, como a própria Epic Games com Fortnite. Só que olha, se as informações do Hip Hop Gamer estiverem corretas, a Rockstar Games está levando o GC para um outro patamar. Isso porque, segundo ele, a ideia é transformar o GTA 6 não só em um game, mas uma espécie de motor gráfico acessível. Inclusive, ele usa em comparação o que a Unreal fez com Fortnite, meio que lançando uma versão simplificada do motor gráfico Unreal disponível dentro do jogo. E vocês já viram o resultado disso, né? Foi um absoluto sucesso. Não só na criação de conteúdo, né, entre os influenciadores, os gamers, mas também as marcas que mergulharam fundo nessa viagem. É aí que eles querem chegar. Um motor gráfico acessível, de forma profissional, focado totalmente para a criação de conteúdo. Okay, so going back to the UGC part, one thing that I want to tell y'all is Grand Theft Auto 6 wasn't just made for games. Like, it was actually made for the film and television market, like industry. So I'll give you an example of what I mean. You see how Epic Games built Unreal Engine, but it's not just used for games anymore? They use Unreal also Engine used for the VFX industry and production. Yeah. So Grand Theft Auto 6 as a game and the technology in it will also be used for film and television and stuff like that, especially when the UGC stuff comes. Like, imagine being able to create a whole storyline to promote a drink. You know what I'm saying? Yeah. But within the world of the UGC that's going to be available to us. Like, When's stuff that like coming? that. I can't say nothing about Do you when it's know coming. and you're not saying, or you don't know? No, I don't know. I don't know when that's gonna drop. So But I you've don't seen know. what's going on. You see it. Oh, It oh, feels yeah, intense. It's crazy. It's crazy. Ou seja, rapaziada, o GTA 6 estaria sendo desenvolvido como uma espécie de ferramenta de UGC profissional. E a visão da Rockstar Games é trabalhar com setores de publicidade, com marcas, até mesmo para lançar produtos no game através desse sistema. E se você deve estar pensando assim, Sam, esse cara aí tá viajando, tá falando absurdo, fantasiou legal. Olha, para quem já é fã raiz do GTA, com certeza já deve ter visto, no mínimo, algum machinima utilizando o jogo, que são aquelas espécies de filminhos ou animações feitas ali com o Rockstar Editor, né? Uma ferramenta da Rockstar. Eu mesmo já trouxe vários machinimas aqui no canal, seja mostrando o mod de carros, ou até mesmo bem no começo do canal, quando nem tinha Rockstar Editor, e eu fiz lá a minha versão Pimp My Ride do universo do jogo. Mas olha, com o lançamento do Rockstar Editor ficou tudo mais simplificado, porque basicamente você tinha uma ferramenta onde você podia gravar, editar, produzir os seus vídeos ali dentro do game, até com movimentação de câmera, enquadramento, e tem inclusive criadores que fazem isso de forma absurda. Realmente verdadeiras obras de arte. E tem inclusive, né, filmes que foram gravados utilizando essa ferramenta. Literalmente, galera, já criaram filmes, reproduziram cenas icônicas do cinema. Cara, todo tipo de coisa possível já foi feita com Rockstar Editor, desde documentário, videoclipe. E ó, já tem bastante tempo que a gente ouve falar de uma nova ferramenta que está sendo desenvolvida pela Rockstar Games, que pelo que tudo indica vai levar o nome de ROM, que seria uma espécie de Game Creator, ou um sistema de criação de conteúdo. Até mesmo o Strauss Zelnick já deu umas pinceladas nesse assunto em algumas entrevistas. Só que se tudo isso aí que o Hip Hop Gamer falou for real, a Rockstar Games vai transformar o GTA 6 em um mundo criativo profissional. Não só para os criadores de vídeo fazerem clipes, mas para literalmente toda uma indústria audiovisual se aproveitar disso. Desde produtoras de publicidade, marcas, criadores profissionais, gerarem conteúdos comerciais dentro do jogo. E ó, acredite se quiser, isso não é um absurdo de pensar, tá? Basicamente
hoje. Mais de 80% de tudo que você vê no cinema já é capturado dessa forma. Até nos comerciais de carro que passam na TV ou na internet, às vezes aquele carro nem tava no estúdio. Ele é feito todo em 3D no motor gráfico. Eles utilizam ali uma câmera robô, como se fosse um motion cap mesmo feito para os jogos, e depois pronto, colocam tudo ali editado dentro do carro. No cinema também, às vezes só tem um mocap ali do carro, a cena é gravada e depois é tudo digitalizado. Então, rapaziada, acredite se quiser, cara, isso é muito mais comum do que você imagina. Você já deve ter visto várias cenas assim e nem se deu conta. E olha, analisando o histórico da Rockstar Games, você vai ver que isso faz bastante sentido. Se você lembrar das DLCs mais icônicas do GTA Online, como a DLC The Contract de 2021, que colocou nada mais nada menos do que o Dr. Dre, literalmente no jogo. Eu não tô falando dele ter dublado um personagem ou um personagem inspirado nele. É literalmente o Dr. Dre da vida real dentro do GTA Online. E a Rockstar criou uma história completa envolvendo ele. Não como um NPC genérico, como uma espécie de protagonista do jogo. E ó, os caras até colocaram a casa que ele tem na vida real, em Bel Air, colocaram o Anderson .Paak no jogo, o sócio dele, o Jimmy Iovine, que é um dos criadores, junto ao Dr. Dre, da marca Beats, e a The Contract Part 2, inclusive, adicionou no jogo diversas músicas exclusivas do Dr. Dre, incluindo Eminem, Snoop Dogg, entre vários artistas lendários. E a gente pode até não ter se ligado, mas essa DLC foi nada mais nada menos do que um marketing puro. Tudo bem, o Dr. Dre já é uma figura estabelecida, renomado na indústria musical, só que sem dúvidas, a Rockstar trouxe a comunidade global do GTA para participar da história dele. E a DLC After Hours, que colocou os DJs mais icônicos dentro do jogo. Tem o Solomon, Tale of Us, Black Madonna, Dixon, e teve muito mais também na DLC Caio Perico Reich. E sim, com certeza para quem é fã de música eletrônica, já conhece muito bem esses artistas, assim como eu que sou fã de rap já conhecia pra caramba o Dr. Dre. Só que no final das contas, talvez você nem conhecesse esses artistas ou nunca tivesse ouvido falar. Poderia até já ter ouvido uma música deles, mas não conhecia o artista por si só. E isso não aconteceria se eles não tivessem nessa DLC do GTA. Então depois que eles foram imortalizados no jogo, a carreira deles ascendeu de forma meteórica, principalmente em termos de visibilidade global. Pô, eles podem chegar pra qualquer contratante no mundo e falar, olha, o meu artista é aquele que tá lá no GTA Online, não tem como ninguém saber, tá ligado? E bom, todos esses casos funcionaram muito bem porque o GTA Online consegue integrar todo esse conteúdo da vida real com a narrativa do game. Não é algo forçado, sabe? E por que isso funcionou tão bem? Porque a Rockstar tem o time, investimento e talento pra construir isso de forma integrada. E se o GTA 6 seguir na mesma filosofia, seguindo aí as declarações do Hip Hop Gamer, a gente vai ver isso numa escala industrial, algo que realmente, galera, vai surpreender a todos. E ó, se você chegou aqui e não deu like, primeiro que você tá vacilando, tá? E se você ainda não acredita que essa parceria entre a Netflix e a Rockstar Games pode resultar em algo promissor, vale lembrar que o Sam e o Dan Houser, os criadores da franquia GTA, têm um detalhe no mínimo peculiar que pouca gente sabe, mas eles são cinéfilos apaixonados, sempre foram. Inclusive queriam ser diretores de cinema. Eu inclusive já contei parte dessa história em um vídeo que eu trouxe aqui no canal, de mais de 30 minutos junto com meu parceiro Wise Wolf, mostrando todas as referências cinematográficas que a Rockstar Games colocou no GTA 6. Não viu ainda esse vídeo? Tá perdendo tempo, tá? É um dos melhores vídeos desse canal. Então já clica no cardzinho aqui em cima e eu vou estar deixando o linkão na descrição. Mas olha, naquele vídeo eu conto pra vocês que essa paixão pelo cinema vem de família, da sua mãe que era atriz e do seu pai que era escritor. E apesar deles não terem dirigido filmes de verdade, eles começaram a dirigir os seus próprios games. E ao longo de mais de 25 anos, não foram só jogos que eles criaram, e sim universos completos. Sem mencionar que eles também compraram a Circo Loco, que é uma gravadora de música eletrônica, também é um clube lá em Ibiza, especializada em DJs e universo da música eletrônica. Agora, por que um estúdio de games compraria uma gravadora? A resposta é simples: controle criativo. Eles queriam ter uma rede de artistas que eles pudessem integrar dentro do game, e a Circo Loco virou uma espécie de extensão criativa do universo do GTA. E tem mais, como eu já trouxe naquele vídeo que eu mencionei pra vocês, a influência do cinema nos games da Rockstar sempre foi gigante, né? O GTA Vice City é um aceno pra série Miami Vice dos anos 80. O GTA San Andreas é uma verdadeira carta de amor aos filmes dos anos 90. E o GTA 4 sempre teve de pano de fundo séries e filmes de crime nova-iorquina. E bom, com o GTA 6 e todo esse tempo, estrutura e orçamento pra desenvolver, eles vão conseguir colocar todo o talento e toda a referência que eles têm construída nesses mais de 25 anos. Então, finalmente, os irmãos Houser conseguiram realizar o seu grande sonho, por mais que o Dan não esteja mais no estúdio, mas eles finalmente conseguiram dirigir o seu próprio
próprio filme, mas não um filme tradicional, como você deve estar imaginando, e sim um filme dentro do universo GTA. Vocês acreditam nisso? Aqui vai as teorias mais mind-blows sobre o que tá por vir aí da Rockstar Games junto com a Netflix no dia 27 de agosto. A primeira teoria é que eles podem de fato estar produzindo uma série, uma minissérie, mas algo completamente original, roteirizada, com todo esquema cinematográfico, feita dentro do motor gráfico do GTA 6, usando esse Rockstar editor avançado, com Ray Tracing, iluminação profissional, todo o controle de lente e etc. Tudo que realmente tem direito. E essa série poderia ser ou um prólogo do GTA 6, semelhante ao que a gente teve mais de 20 anos atrás lá com o GTA San Andreas The Introduction, que era basicamente um vídeo de 20 minutos que contava a história antes do GTA San Andreas. E olha que não tinha nem rede social pra publicar isso naquela época, a Rockstar já tava pensando à frente. Ou então eles podem criar algo novo, com uma narrativa completamente nova, que pode não necessariamente ter a ver com o modo história principal do GTA 6. Pode até ser, quem sabe, um spin-off, uma história com algum dos personagens que a gente já conhece, mas que não vai revelar tantos detalhes ali pra não dar spoiler do modo história do jogo. Porque assim, além deles não darem spoiler, eles conseguem mostrar o potencial gráfico do Rage 9, desse motor gráfico que eles querem trazer aí no jogo. E a segunda teoria seria justamente um showcase dessa ferramenta aí que eu falei pra vocês, do ROM, do GC criação de conteúdo, que seria basicamente a Rockstar Games mostrando pro mundo inteiro, pras produtoras audiovisuais, marcas e até pros criadores de conteúdo, o que é o Rockstar Editor V2, uma ferramenta capaz de produzir conteúdo de alta qualidade cinematográfica. É basicamente a Rockstar Games dizendo: olha o que a gente consegue fazer com esse motor gráfico, e o melhor, você também pode. E aqui a gente vai para a terceira opção dessa grande teoria. O Hip Hop Gamer falou ali sobre marcas, né? Então a Rockstar também pode mostrar que é possível integrar campanhas publicitárias narrativamente dentro do jogo sem parecer invasivo, como se eles colocassem, por exemplo, ali um comercial de um smartphone dentro do jogo, só que dentro dessa narrativa. Só que o que me intriga nessa opção é como a Rockstar Games poderia colocar isso dentro do jogo, porque a gente já entendeu que eles não gostam de colocar coisas reais ali no modo história, mas será que isso aí seria possível no modo online? Será que isso aí seria possível apenas como as marcas criando algum tipo de universo ou servidor pra fazer essa propaganda? Isso aí que ainda não ficou muito claro pra mim, tá? De qualquer forma, rapaziada, vamos tratar tudo isso como apenas uma especulação, mas olha, levando em consideração o histórico do Hip Hop Gamer, a sua credibilidade, o fato do cara já ter se encontrado com o próprio Strzelnick, esse cara aí não me parece ser qualquer um. E muito do que ele já falou no passado vem se confirmando até agora. Vale lembrar que essas declarações que ele fez foram antes da Rockstar Games anunciar essa parceria com a Netflix. É muita coincidência pra ser apenas uma coincidência. Mas é claro que eu também não posso comentar sobre tudo isso sem ser no mínimo responsável. É óbvio que a gente tem que colocar o pé no chão e levar em consideração as demais opções que podem acontecer também. Pode chegar lá e ser de fato só um trailer do jogo, algo bem parecido do que a gente já viu até agora, só que lançado no Netflix. Eu acho pouco provável disso acontecer, mas é uma possibilidade, a gente não pode ignorar. No mínimo, o que eu esperaria ver, de fato, sendo sincero pra vocês, é uma espécie de mini documentário, como o Netflix já fez centenas. Eles têm vários documentários incríveis que mostram a história de marcas, de produtos que foram fenômenos nas suas épocas, da história de artistas, de bastidores de produções icônicas, e por que não trazer um também contando sobre a franquia GTA? Já pensou contando como surgiu a franquia, todo esse background incrível que carrega mais de 25 anos de história? E não só isso, mas quem sabe também retratar todo esse reboliço que tá rolando em volta do GTA 6, o jogo que nem lançou ainda, tem pouco menos de 100 dias pro seu lançamento e toda a internet tá parando pra prestar atenção. E olha, mesclando esse trabalho icônico da Netflix com a história icônica da Rockstar Games, só poderia dar match, rapaziada. Se eles fizerem isso, vai ser sucesso. E ali, claro, no meio, ter comentários de pessoas envolvidas na produção, quem sabe de algum diretor, algo que é exclusivo, que nunca foi feito, e só uma parceria como essa poderia justificar. E claro, sem dúvidas, ter trechos de gameplay do jogo, cara. Imagina a emoção de ver as primeiras imagens oficiais do GTA 6 com todo esse background, com toda essa embalagem que todo fã sempre sonha em ver. Olha, isso daí seria icônico. Mas olha, há pessoas que acreditam que isso pode sim acontecer, porém, esse conteúdo não tá disponibilizado na íntegra no YouTube e nas outras redes sociais.
como se a Rockstar Games fosse lá e editasse esse conteúdo, né, deixasse só a parte do gameplay e cortasse os demais conteúdos que fossem produzidos ali pela Netflix. Por enquanto, isso é muito difícil de prever, tá, rapaziada? Sinceramente, não dá pra saber qual a estratégia que eles estão adotando aí. Uma coisa pra mim ficou evidente: as declarações do Strauss apontam que o que vem por aí vai ser surpreendente, vai fazer sentido, e as opções que eles têm na mão são as melhores possíveis. Vamos torcer agora pra eles tomarem a decisão correta e fazerem história no dia 27 de agosto. Uma coisa eu sei, tá? Eu vou estar aqui, eu não vou perder nada. E se eu fosse você, eu não perdia também. Então já clica aqui embaixo no botão inscreva-se. Ativa o sininho com todas as notificações, porque eu vou estar fazendo uma cobertura completa até lá. E é claro, no dia 27 de agosto, a gente vai estar ao vivo aqui no canal Sunny Play, conferindo todos os detalhes de seja lá o que tá vindo por aí no dia 27 de agosto lá no Netflix. E aí, posso contar com a sua presença aqui? Te vejo lá. E ó, não esquece de colar lá no site do Box da Jora, o link tá aqui na descrição. Escaneia o QR Code que tá aparecendo aí na tela e utilize o cupom do canal para garantir o seu bônus de R$5 e participar também do sorteio do PlayStation 5 que tá chegando, hein? O link tá aqui na descrição. E ó, não vai embora sem deixar o likeão, né? O like de vocês é o que apoia esse canal ir pra frente. Então deixa o likeão pesado, não leva nem um segundinho. Isso mostra pro YouTube que o nosso conteúdo é de qualidade e merece ser recomendado. Pô, vamos combinar, a gente merece, né? Esse vídeo aqui deu muito trabalho pra fazer. E se você quiser assistir os nossos vídeos antes de todo mundo, ter seu nome passando na tela, acesso a GIFs, figurinhas, vídeos, lives e sorteios exclusivos, além de apoiar o nosso trabalho, já clica aqui embaixo no botão Seja Membro e vem fazer parte da Máfia Sunny Play você também. Ou clicando no botão Super Thanks a partir de R$1, deixando a sua mensagem personalizada pra todo mundo ver. Corre nas nossas redes sociais, eu tô sempre atualizando vocês das novidades e vocês também podem mandar sugestões de vídeos novos como esse aqui. E não fica por aí não, meu queridão, escolhe um desses vídeos do canal Sunny Play que aqui só tem vídeo pra vocês e continuem nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais um vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!